Talvez você não saiba, mas o mercado de moda evangélica movimenta bilhões de reais todos os anos ao oferecer roupas que atendem aos preceitos da religião. Falando sobre as cifras, o público evangélico movimenta 21,5 bilhões de reais anualmente com a moda, música, livros e outros artigos de consumo. E não é por menos. Estima-se que os evangélicos representem mais de 30% da população brasileira, ou cerca de 60 milhões de pessoas. Além disso, é preciso dizer que mais de 20% deles frequentam a Igreja Assembleia de Deus, que tem usos e costumes ainda fortes na questão da vestimenta. Com isso, a chamada moda modesta, o estilo de roupa usado pelas mulheres cristãs de igrejas pentecostais, atende a uma série de usos e costumes impostos pelas lideranças. Dentre as peças, a saia se torna o item essencial deste guarda-roupa, que em muitas igrejas é proibido usar calça comprida. Os vestidos também se destacam e se tornam peças indispensáveis para mulheres de todas as idades. Mas não é só isso. A moda evangélica é caracterizada também por peças de caimento mais fluido, sem marcar o corpo, blusas sem decotes, saias próximas ao joelho ou longas e cores sóbrias. Nada que tenha forte apelo sexual ou mesmo vá sensualizar a mulher. Com isso, com o boom dos blogs de moda, surgiram também as influenciadoras cristãs que compartilham onde compram suas peças e quais as possibilidades de look que podem montar sem sair das regras da religião. Lojas de diversas partes do país passaram a contratar essas influenciadoras para investir no público certo. Desta forma, se cria a ligação com as mulheres cristãs e mostra o quanto este mercado é forte e lucrativo. Mas até mesmo as igrejas sem usos e costumes dão conselhos sobre como se vestir. A pastora Helena Tanuri, por exemplo, explica sobre a modéstia. Neste vídeo, ela explica que ser elegante não precisa ter muito dinheiro, mas ser uma mulher com simplicidade. Além disso, ela fala sobre um ponto importante na moda evangélica, que é fugir da sensualidade. Confira! Muitas mulheres se portam dessa maneira. Hoje eu vou vestida para matar, eu vou ter tal atitude, hoje ele vai me notar. A gente tem que entender que nós comunicamos uma mensagem não verbal de acordo com como nos vestimos. Eu quero falar com vocês hoje sobre elegância versus sensualidade. E elegância e sensualidade não tem só a ver com a roupa que a gente veste. Tem a ver principalmente com uma atitude, um pensamento que motiva todo o resto. A Bíblia diz assim, lá na carta de Pedro, que as mulheres devem se vestir com modéstia. O que é modéstia? Sim, sem ostentação, sem luxo, de uma maneira mais simples, mais humilde. Eu quero dizer a você o seguinte, elegância tem tudo a ver com simplicidade. Às vezes as pessoas imaginam que para ser elegante tem que ter dinheiro, tem que vestir coisas caras. Não tem nada a ver com isso. A elegância começa no pensamento, passa pela atitude, principalmente em relação ao próximo. Como uma pessoa pode ser elegante, por exemplo, se ela não cumprimenta o porteiro do prédio ou se ela trata com descaso pessoas que estão ajudando ela no dia a dia. Então passa pela atitude e acaba transbordando na maneira como a gente se veste. Comunica-se através da nossa maneira de vestir, de pentear o cabelo e tal. Então, a elegância, ela tem tudo a ver com simplicidade. Você pode estar vestindo uma roupa até cara, mas ela não constrange ninguém, ela não impõe marcas, ostenta, ela flui de uma maneira tão tranquila, tão leve. Você com certeza conhece uma mulher que não ostenta, mas é uma mulher elegante. E sensualidade é quando eu quero atrair o olhar do outro para a minha prática sexual. Sensualidade tem a ver com sexo. Então, eu quero despertar, quando eu me visto de uma maneira sensual, eu quero despertar o olhar do outro em relação a mim, em relação ao sexo. Então, eu quero que ele me veja como um ser sexual, um ser com quem ele queira fazer sexo. Então é muito importante a gente pensar nisso, não apenas na maneira como a gente se veste, mas mais uma vez eu volto a insistir, na maneira como a gente se comporta. Às vezes você tá igual aqui, ó, igual a mim, com o botãozinho abotoado até em cima, mas a sensualidade está no jeito de você se expressar, no jeito de você falar, no tom de voz, no olhar provocativo, em assuntos que você puxa, que você quer que a pessoa te veja com desejo sexual.
E a Bíblia diz que a gente não deve se portar dessa maneira. Nós somos mulheres e somos um ser completo. Eu não quero ser vista apenas como uma mulher que serve para fazer sexo. Eu quero ser vista como uma mulher que pensa, que tem vida com Deus, que tem anseios inerentes à alma feminina. Eu quero ser respeitada, eu quero ser valorizada. Então isso tudo eu devo transmitir, comunicar através da minha comunicação verbal e também através da minha comunicação não verbal, da minha atitude, das minhas roupas. Pense nisso.